Senhor colocou no meu coração uma palavra a respeito desta caminhada que é servir a Jesus. E eu tenho ministrado algumas aulas para os obreiros e também fiz um seminário de obreiro aqui na nossa igreja, agora quinta e sexta-feira, e teve uma adesão muito grande, até de outros obreiros que vieram de outro ministério. Olha só que interessante. E uma palavra me chamou a atenção, que está em Lucas capítulo 9, versículo 57. Diz assim: e aconteceu que, enquanto eles caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. E Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa passagem me chamou muito a atenção a respeito do grau de comprometimento que é se envolver com o ministério, se envolver com o chamado, se envolver com a obra. Essa palavra ela é tão forte que Jesus vai encerrar dizendo que ninguém coloca a mão no arado, ninguém que coloque a mão no arado e olhe para trás está apto a entrar no reino de Deus. Então todos nós sabemos que a obra ela não salva ninguém, ninguém é salvo por obras, mas o deixar de fazer a obra pode me tirar do reino, pode me tirar do céu. Isso é coisa que é muito séria. Ministério não é uma brincadeira, ministério não é um envolvimento de hobby, de lazer. Ministério é um chamado muito forte, muito profundo e muito comprometedor. Jesus está falando aqui de renúncia. Alguns versículos antes ele fala exatamente sobre isso, sobre renunciar tudo que tem, e quem não fizesse isso não poderia ser o seu discípulo. Então existem regras, existem padrões, existem qualificações. A gente aprende algumas coisas às vezes sem nos aprofundar no que realmente diz. Então é muito claro na nossa cabeça, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, mas para o ministério ele faz. Para o ministério ele sempre fez. Ele chama alguns para apóstolos, ele chama alguns para profetas, alguns para pastores e mestres, alguns, não é todo mundo. A gente no romantismo da coisa, na pregação, às vezes, fala, você também é um missionário, você também é um missionário. E de fato não é, porque ele chamou alguns. Todos são evangelizadores, todos precisam se comprometer com a obra, todos precisam se comprometer com o chamado, mas poucos são aqueles que ele vai destacando, elevando e colocando em posições específicas. Tá? Em qualquer hierarquia a gente vê isso. Nem todo mundo é sargento, nem todo mundo é capitão, nem todo mundo é tenente. A grande maioria é soldado, mas o envolvimento na guerra é do exército inteiro. Então não há escapatória. Esse comprometimento com Deus, ele é algo necessário para a evolução, o crescimento e o bom andamento da obra. E o que Jesus está deixando claro aqui é porque alguém se emocionou dizendo, alguém olhou aquilo e ficou profundamente emocionado. Nossa, deve ser muito bom andar com esse homem. Ele multiplica pão, ele multiplica peixe, ele faz milagre. Nossa, eu quero colar do lado desse homem. E aí fala, senhora, onde o senhor for, eu quero ir também. Aí ele vai colocar o preço. Ele vai estabelecer o preço. Ele está dizendo que não é uma obra emocionada. Não é uma obra movida por emoção. Não é uma obra movida pelo sentimento. Tem sentimento envolvido, tem paixão envolvida, tem emoção envolvida, mas não é movido por ela. Porque se for movido por ela, então ela vai acabar rapidamente. Porque as emoções são volúveis, as emoções são flutuáveis, as emoções elas são passageiras. Agora, a convicção é o que fica. As pessoas dizem sempre, eu não sinto estar preparado.
Claro que não. Ninguém vai sentir preparação. Preparação não é um sentimento. Preparação não é o que a gente precisa sentir. Preparação é decisão. Eu preciso me decidir, eu preciso me posicionar, eu preciso me envolver, eu preciso de alguma maneira me preparar. Deus falou comigo há 20 e poucos anos atrás. Eu tinha um mês de crente e o Senhor usou um profeta e falou: se prepara porque te quero na minha obra. Eu estava numa igreja, quase ninguém sabe aqui, mas eu nasci na Moreninha 3, uma igreja muito grande que gerou muitos pastores e até missionários, né? E eu estava nessa igreja e todo mundo sabia de Bíblia e eu não sabia nada de Bíblia. Todo mundo sabia tudo e eu não sabia nada. E igrejas grandes, ela tem um problema muito sério. As pessoas são orgulhosas, elas são arrogantes, elas querem disputar quem é que sabe mais, quem é que fala mais, quem é que ensina mais, mas não se dispõe a ensinar ninguém. E foi nessa igreja que eu nasci, numa igreja que não havia ninguém para me ensinar, o pastor não tinha tempo, ninguém tinha tempo, e Deus falou: se prepara. Então eu comecei a entender que a responsabilidade da preparação é minha. Eu não posso ficar dependendo que outro me prepare. Eu não posso ficar dependendo que outro me dê as ferramentas. Quem tem que buscar a ferramenta sou eu. Quem tem que buscar o preparo sou eu. E quando eu busco, aí sim, aí Deus vai preparando as coisas para que isso aconteça. Então, naquele tempo, a minha deficiência era exatamente o entendimento bíblico. As pessoas daquela igreja não aceitavam que eu ensinasse. Eu morria de vontade de ensinar na escola bíblica, mas eram muitos líderes e eu não tinha oportunidade. A nossa mocidade era tão grande, tinha cerca de 80 jovens, que quando eles iam para o retiro, iam 50 e 30 ficavam e não tinha professor, porque todos foram para o retiro. Então, só restava eu. E eu aproveitava aquela oportunidade, que não tinha ninguém para dar aula, e eu dava aula. E ali o Senhor foi acrescentando, porque a Bíblia diz: ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. E isso fala de talento, isso fala de dom, isso fala de trabalhar o ministério. Quanto mais eu trabalho o meu ministério, mais ele acrescenta, mais ele valida, mais ele mostra os frutos, mais ele mostra que ele está cooperando comigo. Agora, se eu me escondo no meu talento, se eu me escondo naquilo que eu tenho, então eu não tenho nada. Eu voltei nessa igreja alguns anos depois para pregar num congresso e adivinha só, aqueles que me proibiam de ensinar, me proibiram de pregar, ainda estão lá, ainda estão sentados nos mesmos lugares, ocupando as mesmas cadeiras. E eu posso dizer, pela grande graça de Deus, que tenho rodado o mundo. Deus me deu essa oportunidade. Porque o entendimento, quem precisa ter o entendimento sou eu. Sou eu. Quanto ao obreiro, sou eu. Eu estou disposto a pagar esse preço? Essa é a pergunta de Jesus. Olha, o Filho do Homem não tem descanso. As aves do céu têm ninho, as raposas dos covis. Mas ministério é algo que você não vai ter descanso. E não está falando de descanso físico. Ele está falando de descanso em todas as áreas, seja ela emocional, espiritual ou física. Nós estamos sempre em uma batalha. Não há um momento onde o diabo vai olhar para alguém e dizer: ah, não, ele está de férias, vamos deixar um mês para lá e depois a gente volta e incomoda. Não. A guerra é travada a todo instante. Se você conversar com qualquer pastor aqui, é uma aventura. Todo mundo tem crises e batalhas toda semana. A vida não para. Mas nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados porque o Senhor viu em nós essa disposição. Então nós nos dispomos. E aí ele vai continuar dizendo, ele faz um convite para outras pessoas. Ai, me segue então você. Eu vi emoção nesse aqui, então me segue você. Aí o outro, percebendo que o preço é alto, começa a dar desculpa. Não, peraí, meu pai morreu, eu tenho que ir para o enterro. A outro diz: não, eu comprei um terreno, eu tenho que ir lá ver esse terreno agora. Outro ainda vai dizer: não, eu casei, não dá para eu ir agora, eu me casei. As desculpas aparecem para aqueles que não querem se comprometer.
Aqueles que não querem se comprometer terão milhões de desculpas. E eles podem dar desculpas. E eu, como homem, posso aceitar as desculpas. Eu, quanto ser humano, eu posso aceitar quando o obreiro diz para mim, eu não posso ir, eu não posso estar, eu não vou poder. Nesse dia, qual que é o dia mesmo? Ele nem sabe qual é o dia. Mas ele fala, nesse dia eu não vou poder. Ele não quer se comprometer, então eu posso aceitar. Mas o problema é que não sou eu que estou chamando. O problema é que não sou eu que estou comissionando. O problema é que é um chamado direto de Deus para nossas vidas. E a pergunta dele ainda é a mesma. Você quer se comprometer? Quanto você está disposto a investir nisso que é chamado ministério? Irmãos, eu estou na cidade de Jardim, aqui nós temos cerca de 25 mil habitantes. Aqui não tem trabalho, aqui não tem geração de renda, aqui as pessoas dependem da prefeitura e da pecuária. O dinheiro é muito raso, é muito pouco, é muito baixo. A nossa luta aqui financeira ela é interminável. Aprendi a fazer pão para poder sobreviver, para poder gerar renda. E olha só, eu tenho uma família em Campo Grande. Eu tenho estrutura em Campo Grande. A capital me fornece muitas estruturas. A pastora Deise está lá, o pastor passou por lá, todo mundo sabe como é a nossa capital. É uma capital muito boa. Ela vai me dar, se eu quiser abrir uma igreja ali, em poucos dias nós vamos abrir uma igreja e pronto. E funciona do mesmo jeito. O problema não é o que eu quero. O problema é o que Deus quer que eu faça. A convicção que eu tenho de ter é o que Deus escolheu para que eu faça para Ele. E não o que eu faça que é melhor para mim. Eu não posso buscar o meu conforto. Eu não posso buscar. E eu luto com uma família que fica me ligando e perguntando como eu estou. E eu não posso dizer para eles. Eu não posso dizer o que eu estou enfrentando. Porque se eu disser, eles vão falar assim, você está passando por que quer. Aqui tem lugar para você. Aqui eu te arrumo emprego, aqui eu te arrumo casa, aqui eu te arrumo tudo. Mas eles não podem compreender. Porque quem compreende o chamado é só quem foi chamado. É pessoal, é intransferível. Sou eu que ouvi a voz de Deus, não foram eles. Foi Abraão que ouviu Deus falar, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Agora o Abraão vai falar para o pai, e o pai pensa, esse menino enlouqueceu. Que isso, ouviu uma voz, vai sair daqui para onde? Errante, para qualquer lugar, sem saber o que é que vai ser da vida. Não, eu vou com ele, senão ele morre no caminho. E quem morre é o Terá. Porque quem não faz parte do chamado de Deus não vai permanecer no teu caminho. É por isso que Deus vai limpando arestas, é por isso que Ele vai limpando as eiras, Ele vai tirando pessoas que às vezes a gente tem muito amor por elas, a gente tem um relacionamento grande com elas. Eu tive amigos de mais de 20 anos do ministério onde eu estava, amigos que na minha cabeça eram amigos, amigos que na hora que eu precisei simplesmente não podiam falar comigo, não podiam atender o meu telefone, não podiam se relacionar, porque afinal eu era um rebelde, porque afinal eu era uma persona não grata. Mas então aquilo muito dolorido para mim, Deus me mostrou um caminho completamente novo, completamente para o meu ministério. O que Deus chama você para fazer, Ele chama você, Ele escolhe você. Mas você precisa calcular o quanto você está disposto a pagar o preço para viver o ministério. O quanto. Então já teve dias de eu acordar e eu pensar em parar, e pensar em largar tudo. Todo mundo tem esse momento de crise, todo mundo tem esse momento. Mas esse é um momento onde a gente se lembra que Ele nos encontrou quando nós não valíamos nada. Ele nos encontrou quando ninguém dava nada por nós, e Ele nos valorizou, Ele nos deu talento, Ele investiu em nós, Ele nos amou e Ele amará até o fim. Então, quando a gente se lembra disso, a gente pensa, vale a pena continuar. Vale a pena continuar. E é uma alma que aceita Jesus, que a gente vê se entregando. Aquela alma parece que vale por todas as outras tristezas que você passou. Esquece de todas elas, porque é por causa daquilo que Deus nos chamou.
É aquele louvor da Mara Lima: quanto vale uma alma? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Esse valor, ele não pode ser medido nessa terra. Então, quando Jesus fala de renúncia, ele fala de algo que realmente é doloroso. Alguém vai dizer: o meu pai morreu. O meu pai morreu. E a resposta de Jesus não é nenhuma resposta confortadora. Ele diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Que palavra é essa? Eu era pastor na cidade de Figueirão, e nós tínhamos uma festa. Não sei se foi a pastora deles que foi pregar lá, mas naquela semana minha mãe morreu. A minha mãe morreu na quarta-feira. A pastora Cristiane avisou a dirigente: a mãe do pastor morreu. E ela disse para ela: mas sábado ele vai estar aqui, né? Aquilo foi exatamente o que Jesus falou. Naquele dia me doeu, mas eu não tinha esse entendimento. Hoje eu consigo entender. Tudo bem que ela não é Jesus, mas a verdade é que é exatamente esse o grau de comprometimento. O grau de comprometimento, ele diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você vai anunciar o reino de Deus. O teu chamado é excelente. O teu ministério é excelente. A tua obra é excelente. É cuidar daqueles que precisam viver. É cuidar daqueles que precisam ser resgatados. E ele diz: o chamado é urgente. O chamado, ele é urgente. Ele é extremamente necessário. E é tremendo Deus falar conosco nas entrelinhas e dizer: eu estou contando com você. Eu estou contando com você. Tem tantas pessoas, disse Moisés. Chama outra pessoa, eu não sei falar. Leva outra pessoa, eu não estou preparado. Então Deus diz para ele: Moisés, eu fiz a boca do homem, eu fiz a língua do homem, eu fiz o homem, eu fiz você, com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com as suas falhas. Mas eu vou te contar uma coisa que eu vou contar daqui 3.000 anos para Paulo: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquilo que você é fraco, eu vou tornar forte. Aquilo que você tem debilidade, eu vou tornar fortaleza. A igreja que não reconhecia o meu ministério de ensino, porque afinal eu estava iniciando. A igreja que não me suportava dar aula, a igreja que não me suportava pregar. Eu voltei alguns anos mais tarde para ministrar no seminário de escatologia, e aquelas pessoas vinham me cumprimentar e perguntar: como foi que veio tanta sabedoria? Como foi que veio tanto conhecimento? Deus fortalece você aonde os outros desprezam. Deus fortalece você aonde é fragilizado. Qual é a fragilidade do ministério? É o financeiro, então ele vai fortalecer a área financeira. Qual é a fragilidade do ministério? É obreiro, então Deus te dará obreiros fiéis. Qual é a fragilidade do teu ministério emocional? Era o meu emocional. Eu tinha uma crise após a outra. Eu não sabia o que fazer. Então Deus me apresentou alguém que estava numa crise muito pior que eu, e eu tinha que cuidar dessa pessoa. Essa pessoa tinha crises tão grandes que o rosto dela paralisava. Ela tinha crises tão grandes que ela ficava acamada e não podia cultuar. E eu, como pastor, ia lá. Então, de tanto cuidar, um dia ela falou para mim: pastor, o senhor precisa fazer um curso para cuidar das pessoas nessa área. E ela me presenteou com um curso. E eu não imaginava que esse curso ia curar primeiro eu. Ia me ensinar a lidar com as outras pessoas melhor do que eu lidava. Então Deus, ele te fortalece exatamente na área que você é frágil. Mas escute, Jesus termina dizendo: ninguém que coloca a mão no arado. Tem um momento na nossa vida que não há mais como recuar. Sabe, tem falácias, pessoas que não conhecem Bíblia, que não leem Bíblia. Nós temos hoje os desigrejados, nós temos hoje aquelas pessoas que são teólogos da internet, que vivem de chavões, que seguem os Tiago Brunet da vida, que seguem esses coaches da vida, que não sabem nada de ministério, não sabem nada de Bíblia, que falam falácias, que dizem que Deus não obriga ninguém, Deus não pode obrigar ninguém. Tudo bem,
Então vamos perguntar para Jonas o que é que ele acha disso. Vamos perguntar a Jonas qual é a tua opinião. Deus obriga alguém? Será que Deus força alguém a fazer? Irmãos, tem pessoas que elas não têm opção. Tem pessoas que Deus escolheu na eternidade. Tem pessoas que elas não têm a opção de fazer outra coisa a não ser anunciar o reino de Deus. E glória a Deus pela vida dessas pessoas. Glória a Deus, porque se eu estou aqui hoje é porque um dia Deus levantou alguém que tinha esse sentimento. Eu não posso parar. Eu não posso descansar, eu não posso dormir direito, porque tem almas que estão morrendo, e eu fui chamado para uma obra excelente. Então ele diz, quem coloca a mão nesse arado, não pode mais parar. Não pode mais parar. É a caminhada do deserto para Canaã. Não dá para parar no deserto, se parar vai morrer. Não tem como voltar para o Egito mais. Não tem mais como você pegar o caminho de volta, não vai. Você só tem uma opção: continuar. A sua opção é continuar. A sua opção é continuar. É um Deus que olha para o Ezequiel no vale de ossos secos, e ele está caminhando no vale de ossos secos, e alguém de fora olha e fala: como é que consegue caminhar no meio de uma tragédia dessa? Como é que consegue caminhar no meio de tanta morte? Ninguém sabe como é que você não parou, ninguém sabe como é que você não desistiu, ninguém sabe como é que você ainda continua caminhando. Você está confundindo os demônios, você está confundindo o inimigo, você está confundindo eles, porque eles esperavam que você parasse, que você deixasse tudo, mas você continua caminhando, porque tem uma voz te dizendo: você está proibido de parar. Você está proibido de parar. Me pede o que você quiser, menos parar. Eu perdi a conta de quantas vezes eu orei e falei: Deus, eu não quero mais pastorear. Eu faço qualquer coisa, mas eu não quero mais pastorear. Pense num Deus que não ouviu essa oração. E alguns minutos depois eu estava dizendo: obrigado, porque o Senhor não ouviu a minha oração. Ah, Deus. Oh, Deus, como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Porque Ele sabe que a gente fala um monte de bobagem na hora da dor. Fala um monte de bobagem na hora da crise. E Ele olha lá e fala: não leve em conta isso aí não. Não leve em consideração isso não. Porque daqui a pouco eu vou mostrar para ele e vou mostrar para ela que ainda vale a pena. Então, essa foi a palavra que Deus me entregou essa semana. Uma palavra muito forte, uma palavra do coração de Deus para o nosso chamado. Para o nosso chamado. Eu sou muito admirador do ministério missionário. Eu sou um pastor. Eu sou um pastor, eu sou um ensinador, eu sou um doutrinador. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã para estudar. Não sei como isso acontece, mas todos os dias eu estou buscando uma fornada nova, uma palavra nova, uma revelação nova, um momento novo, porque eu não quero servir pão amanhecido para a igreja, eu não quero servir a mesma palavra, eu não quero repetir as mesmas coisas. Eu quero, porque Deus é um Deus que não tem fim, Ele é infinito, a sua fonte é inesgotável, e eu entendo e busco isso. Mas eu admiro o ministério missionário, que tem a mesma força, a mesma intenção na busca por novos campos, por novas cidades, por novas pessoas, porque eles não enxergam uma vila, eles não enxergam um bairro, eles enxergam o mundo. O mundo é um campo missionário, e essa é a visão de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, porque amor que não dá não é amor. Amor que não envolve não é amor. Amor que não se compromete não é amor. É qualquer coisa, mas não é amor. O amor genuíno é o amor que nos leva a fazer alguma coisa. Deus amou e Ele fez. Ele não ficou lá do trono dizendo: como eu amo as pessoas que eu criei, como eu amo a humanidade. Não, Ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Que Deus é esse? Que Deus é esse que se move a fazer algo
sem que ninguém lhe diga para fazer. E a Bíblia vai dizer, fez pelo beneplácito da sua glória. Fez porque ele quis fazer. Ele enviou o seu filho. Ele falou, para a obra missionária, eu vou dar o melhor. Eu vou entregar o melhor. Como ele não tinha nada de melhor, ele deu ele mesmo. Foi ele. Falou, vou eu. Quem é o melhor missionário para a obra missionária? Sou eu, então vou eu mesmo. E ele foi. Então, isso, irmãos, é o que Deus me entregou nessa semana. Eu sou muito grato pela vida do pastor Antônio, da pastora Deise, por essa oportunidade que Deus me concedeu nesse dia de falar um pouco da sua palavra. Que Deus abençoe a todos os irmãos.